bem-vindo a mais alguns minutos de aprendizado. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Olha, está acontecendo uma crise silenciosa, mas olha, devastadora na economia brasileira. Empresas que a gente sempre viu como pilares do nosso mercado estão simplesmente desmoronando. Hoje, a gente vai fundo para investigar o que está por trás da maior onda de dificuldades empresariais que o Brasil já viu. Vamos entender as causas e, mais importante, as consequências de tudo isso. Esse número aqui, 5.680. Pode parecer só mais um dado, né? Mas ele representa o número de empresas que tiveram que pedir socorro na justiça em 2025. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, isso é mais que o dobro do recorde anterior, que foi lá na pior recessão da nossa história. É um sinal de alerta piscando em vermelho, mostrando que o motor da nossa economia está engasgando feio. E o pior é que não estamos falando de empresas pequenas, sabe? De negócios de bairro. Nós estamos falando de gigantes. Raízen, a maior produtora de açúcar e etanol do mundo. Pão de Açúcar, que faz parte da vida de milhões de pessoas. E ainda tem Gol, Americanas, Oi, Light. São marcas icônicas. Quando titãs desse tamanho começam a balançar, a gente sabe que o terremoto na economia é profundo e acaba afetando todo mundo. Então, para a gente entender a dimensão disso tudo, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha. Antes de sair procurando os culpados, vamos entender as regras do jogo. Quais são, afinal, os caminhos que uma empresa em apuros pode seguir para tentar sobreviver? A principal ferramenta que existe é a tal da recuperação judicial, a famosa RJ. Pensa nela como um colete salva-vidas legal. A empresa vai na justiça e basicamente pede um tempo. É uma pausa protegida, sabe? Um fôlego para poder renegociar as dívidas, reestruturar toda a operação, organizar a casa, tudo isso sem ter que fechar as portas. O objetivo aqui é sobreviver, não acabar com o negócio. A RJ é o caminho mais conhecido, né? Mas ele é todo supervisionado por um juiz, o que o torna longo, caro e bem complexo. Mas existem outras opções. Tem a recuperação extrajudicial, que é uma negociação direta, mais olho no olho com os credores, é bem mais rápida, só que precisa que a maioria deles concorde com o plano. E claro, tem o fim da linha. Quando nada mais dá certo, vem a falência. Aí não tem mais salvação, a empresa fecha as portas de vez. Certo, agora que a gente já entendeu as ferramentas de resgate, vamos para o olho do furacão. Qual é o principal suspeito por trás dessa onda de quebras? O nome é bem familiar para todo mundo, mas o poder de destruição dele quando está descontrolado é imenso. A taxa Selic. Essa linha do tempo aqui parece uma montanha russa, daquelas bem assustadoras. Em 2020, ali no meio da pandemia, o dinheiro estava historicamente barato, com juros de só 2% ao ano. Em pouquíssimos anos, o custo para pegar um empréstimo para financiar qualquer operação simplesmente explodiu para 15%, o maior nível em 20 anos. Foi um choque muito rápido, muito violento e que funcionou como principal gatilho para essa crise toda. E o impacto disso não foi só teórico, não. Foi imediato, foi concreto. Essa frase aqui é do relatório de uma das maiores firmas de auditoria do mundo, a Ernst Young, falando sobre a gigante Raízen. Quando a empresa que audita as suas contas diz que tem uma dúvida significativa se o negócio vai continuar de pé, o sinal de alerta é máximo. É quase como um médico especialista dizendo que não sabe se o paciente vai sobreviver. E aqui a gente vê o problema na prática, em números. Olha o caso do Pão de Açúcar em 2025. A operação, ou seja, os supermercados, o negócio em si, gerou quase 670 milhões de reais em caixa. Isso é ótimo, mostra que a empresa funciona. Só que, olha o custo da dívida da empresa, 920 milhões. A operação dá lucro, mas todo esse dinheiro, e ainda mais R$ 250 milhão vai embora só para pagar juros. É como correr numa esteira que não para de acelerar. Uma hora, não dá mais. Isso tudo nos leva a uma situação bem estranha, a um paradoxo. A gente viu um número recorde de empresas pedindo RJ, certo? Mas se a gente olhar para o número total de empresas que fecham as portas todo ano, a quantidade de recuperações é mínima. Ué, se o colete salva-vidas existe, por que tão poucas empresas usam antes de afundar? O tamanho do abismo fica muito claro nesse gráfico. De um lado, quase 2,5 milhões de empresas que simplesmente fecharam. Do outro, uma fatia minúscula de 5.680 que tentaram a recuperação judicial. Isso é menos de 0,3%. É uma diferença tão brutal que mostra que tem alguma coisa muito errada, ou com a ferramenta, ou com a forma como as pessoas enxergam essa ferramenta. E a resposta para isso parece estar numa mistura bem tóxica de cultura e burocracia. Lá nos Estados Unidos, o processo parecido com o nosso, o Chapter 11, é visto como uma jogada estratégica. O empresário que passa por isso é visto como um guerreiro, um sobrevivente. Aqui no Brasil,
A RJ carrega um estigma de fracasso, quase uma vergonha. Agora soma isso a um processo na justiça que pode se arrastar por uma década, contra 1 ou 2 anos nos Estados Unidos. Fica fácil entender por que tanta gente prefere simplesmente desistir a lutar. Bom, se organizar aqui no Brasil é caro, é lento e é mal visto. Qual a alternativa? Para um número cada vez maior de empresas, a resposta não é fechar, mas sim mudar de país. E o destino escolhido tem surpreendido muita gente. O nosso vizinho, Paraguai. E a razão para essa fuga fica bem óbvia quando a gente olha os números. O Paraguai tem um sistema super simples, o tal 10-10-10. Para imposto, é claro, é previsível. Do outro lado, tem o Brasil, com um dos sistemas tributários mais complexos e caros do mundo, o nosso famoso manicômio tributário. E para a indústria, o Paraguai tem a Lei Maquila, que é um imposto único de 1% para exportação. A conta, para muitas empresas, simplesmente parou de fechar aqui no Brasil. Essa frase aqui, da CEO da Lupo, uma marca brasileira de mais de 100 anos, nossa, ela é devastadora, ela resume tudo. Não é uma escolha de ir para lá, é uma expulsão. O ambiente de negócios brasileiro ficou tão hostil, tão caro, tão complicado, que está literalmente empurrando para fora as suas próprias empresas. Até agora, a gente apontou a Selic como a grande vilã. E ela tem sua culpa, claro. Mas e se essa febre alta dos juros não for a doença em si? E se ela for só o sintoma de um problema muito mais profundo, muito mais estrutural da nossa economia? Chegou a hora de ir além do sintoma e diagnosticar a verdadeira doença. E aqui está o ponto-chave de toda essa história. Quase metade de toda a gigantesca dívida pública do Brasil é corrigida pela própria taxa Selic. Isso cria um ciclo vicioso perigosíssimo. Para combater a inflação, o Banco Central sobe os juros. Só que, ao fazer isso, o próprio governo aumenta brutalmente o custo da sua dívida. O governo acaba se tornando refém da sua própria política. E o resultado prático desse ciclo vicioso é este número: R$1 trilhão. Foi o que o Brasil gastou em 2025 só pagando juros da dívida. Isso é quase 8% de tudo que o país produz em um ano. É um ralo que suga recursos que deveriam ir para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura. E esse comparativo aqui encerra qualquer discussão. A primeira barra mostra o tamanho da nossa dívida em relação à economia. É alta sim, mas é menor que a de países como Estados Unidos e Japão. Agora, olha a segunda barra. O que o país gasta todo ano só com juros. É um dos maiores do mundo. O nosso problema não é só o tamanho da dívida, é o custo proibitivo que a gente paga por ela. E aqui, finalmente, o quebra-cabeça se completa. A Selic alta não é uma decisão arbitrária do Banco Central. Ela é uma consequência inevitável. É o preço que o país inteiro, e principalmente quem produz, paga por décadas de descontrole nas contas públicas. O mercado simplesmente cobra juros muito mais altos para emprestar dinheiro para um governo que, cronicamente, gasta mais do que arrecada. É uma questão de percepção de risco. O que nos leva à pergunta final. Se a Selic nas alturas, que quebra empresas e que drena R$1 trilhão dos cofres públicos, é só a febre, qual é então a verdadeira doença por trás de tudo isso? A resposta está na raiz de tudo. A doença crônica é a crise fiscal, a incapacidade histórica do Estado brasileiro de viver dentro de suas próprias posses, de equilibrar receitas e despesas de um jeito sustentável. A Selic alta, as empresas em recuperação judicial, a fuga de investimentos, tudo isso não é a causa. É, no fim das contas, a consequência. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a melhorar e trazer mais conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo.